elementos metálicos têm uma grande tendência em formar cátions ao produzir uma substância. Ou seja, quando ele está com uma substância mais eletronegativa, ele vira um cátion, que é íon positivos, ou seja, ele doa elétrons. Depois a gente tem os ametais, que são conhecidos como não metais. Então ele vai ter características opostas. Eles não são bons condutores de eletricidade e nem de calor, com exceção da grafita e do iodo. Não possuem brilhos metálicos e são bem quebradiços. Os ametais são muito eletronegativos, ou seja, eles têm uma grande facilidade de ganhar elétrons, formando ânions. Então, quando um ametal junta com um metal, o metal ele doa elétrons para esse ametal. E aí, o ametal ele forma um ânion, íons negativos, quando estão em soluções em substâncias. E tem os semismetais, que podem ser chamados de metalóides. O que seriam os semimetais? Eles são elementos químicos que apresentam propriedades intermediárias, ou seja, eles é meio termo, isso mesmo, meio termo. Eles podem ter tanto propriedade de metais ou de ametais. Eles podem tanto formar cátions quanto ânions. Isso vai depender muito da situação que ele está. E fisicamente não tem brilho, mas podem ter, ou seja, um meio termo. E tem os gases nobres, assim, a realeza, da tabela. Eles são caracterizados por ter a camada de valência completa, ou seja, eles têm a sua camada completa. Por isso que eles não se misturam. Então, são os gases nobres. Eles são bem estáveis, e têm baixa reatividade química por não fazer ligações. São considerados inodoros e incolores. Não tem tendência em ganhar ou perder elétron, como eu havia dito, e eles são bem difíceis de reagir. E na natureza, eles se apresentam de forma isolada, em forma de átomo isolado. Então, apresentam só eles, enquanto os outros apresentam em ligas na natureza, que nem água. É composto por hidrogênio e oxigênio. A gente não tem eles separados, Já os gases nobres, sim. Mas é porque eles não têm tendência em fazer ligação. E aqui um esquema para vocês, que nem o hidrogênio, Ele pertence à família 1A, mas não tem características parecidas com ela, porque na família 1A, a família 1A, 2A, aqui os metais de transição são metais, e o hidrogênio não. Então, ele ainda não tem uma família que se encaixe, tá? Então, aqui, vocês veem que a maioria da tabela periódica são compostas por metais. Aqui em rosa tem os semimetais. Aqui em roxo, os ametais. Em azul, os gases nobres. E aqui eu separei para vocês os elementos representativos de transição, que é uma outra forma que você pode classificar esses elementos. É dividindo os elementos representativos e de transição conforme a distribuição eletrônica do átomo. Lembra lá a distribuição eletrônica? 1s2, 2s2. Isso mesmo, gente. A gente pode prever, olhando a tabela periódica, quais são o subnível mais energético. Então, aqui, os elementos representativos da família 1 e 2, a gente sabe que o subnível mais energético vai ser o S, E você consegue ver que o subnível mais energético, vamos supor, do período 3, vai terminar em 3s1, já que é da primeira família. Na família 2, em 3s2, você consegue prever, Muito bacana isso. Então, na família 1 e 2, o subnível energético mais energético vai ser o S.
E para a família 3, 4, 5, 6, 7 e 8, vai ser o P, tá bom? Com exceção do primeiro, né, da família dos gases nobres. Primeiro vai ser um S2. Ele é uma exceção. Então, aqui, ó, os elementos representativos são os que apresentam a configuração eletrônica terminada com subnível mais energético. O subnível mais energético em S é o grupo 1 e 2. E para os grupos 13, 14, 15, 16, 17 e 18, é o subnível mais energético P. E tem os elementos de transição. Os elementos de transição são divididos em transições externa e interna. A transição externa é os elementos que apresentam o elétron mais energético no subnível D. Então, assim, a família mais energética vai estar no subnível D, no de transição externa. No de transição interna, o elétron mais energético está em subnível F, tá? Então, essa camada, né, de valência vai ser a mais energética. Você também consegue distinguir isso só olhando na tabela. E aqui eu coloquei umas propriedades, né, periódicas para vocês. A energia de ionização, que foi o que a gente viu também. A eletronegatividade, o raio atômico, né, que é o tamanho, né, uma referência do tamanho do raio, né, do núcleo até a sua camada mais externa. A eletroafinidade, né, que é a tendência em perder elétrons. E a eletronegatividade, que é a tendência em ganhar elétrons. E aqui também mostra, nesse modelinho, o caráter metálico, né? Esse lado vocês aprenderam do lado direito, é onde fica os ametais. Então, é caráter não metálico. E caráter metálico aqui também aponta certo. Gente, tire em print. Se possível, reveja novamente a apresentação, porque a tabela periódica ela tem muita coisa. Então, assim, a gente tem que estudar para ir bem nessa prova, né? E aqui acabou, né? Eu coloquei uma frasezinha para vocês. Tabela periódica, vista hoje e esquecida amanhã. A gente espera que não. Eu vou encerrar por aqui, gente. Próximo desafio é lembrar dessa tabela periódica na prova, pelo amor de Deus. Eu vou deixar algumas questões na descrição do vídeo no YouTube. Qualquer coisa vocês podem adicionar algum comentário que eu tento responder vocês. Porque tem muita coisa. A gente entende, né? Qualquer coisa reveja. Ó, vou repassar para vocês. Eu vou disponibilizar o slide também. A gente começou. Olha a quantidade de coisa que a gente fez. A gente começou pelo contexto histórico. Logo depois, contexto histórico, né? A gente organizou por ordem cronológica. Logo depois, a gente foi para as características, né? De como a tabela periódica funciona. Eu mostrei o que significa cada coisinha para vocês, para que vocês consigam usar ela, às vezes na prova, porque ela vai ajudar bastante vocês. A evolução que ela teve, né, a variação de raio atômico, de eletronegatividade, de eletropositividade, coloquei um resumão para vocês. O certo é que vocês assistam, né, os slides, essa videoaula com a tabela. Depois eu coloquei para vocês as propriedades, né, o que é metal, o que é ametal, o que são semimetais. Coloquei um esquema visual para ficar mais fácil a observação. E assim, gente, eu desejo boa sorte na prova para vocês.